Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e esta é a aula de Química. Vamos começar? Então, os objetivos da aula: revisar o conceito de emissões radioativas, relembrar o significado do tempo de meia-vida, ler e interpretar gráficos de tempo de meia-vida e praticar o conhecimento. E as perguntas? O que é o tempo de meia-vida? Você se lembra o que significa decaimento radioativo? Então, a gente vai precisar aí desses conceitos para poder entender os gráficos sobre a nossa aula de hoje. Então, lembrando aqui o que são emissões radioativas. Então, são denominadas emissões radioativas naturais o deslocamento de energia na forma de partículas ou ondas, liberadas pelo núcleo de um átomo quando são submetidas a um campo magnético ou elétrico. Sofre uma subdivisão em três tipos bem distintos, que são partículas ou radiação alfa e beta e ondas eletromagnéticas gama. Então, lembrando sempre que as emissões radioativas elas são fenômenos que acontecem com o núcleo dos átomos instáveis. Desintegração ou decaimento radioativo corresponde ao fenômeno de transformação de um átomo em outro por meio da emissão radioativa a partir de um núcleo estável. Então, dentro do texto, a gente vai falar muitas vezes, no enunciado das questões, por exemplo, o termo aí desintegração ou decaimento radioativo para falar desse processo da transformação de um átomo em um núcleo mais estável. Então, a gente começa sempre aqui com o isótopo pai, que vai sofrer o processo de decaimento, se transformar nos seus isótopos filhos e ter a liberação aí, das suas emissões radioativas. E o tempo de meia-vida? É o intervalo de tempo em que uma amostra desse elemento se reduz à metade. Esse intervalo de tempo também é chamado de período de semidesintegração e é utilizado ali o P maiúsculo como símbolo. E aí ele vai mostrando então. Por exemplo, a gente tem aqui uma massa inicial, chamada aqui de M0, tá? E aí ele passou o primeiro tempo de meia-vida, o 1T aqui, E a gente vê, então, as bolinhas pintadas aqui são os átomos radioativos. Quando passa o primeiro momento de meia-vida, a gente já tem um decaimento aí da quantidade dos radioativos que já se transformaram em átomos não radioativos. Passando mais um intervalo, ele cai novamente pela metade e depois cai novamente pela metade até não termos mais nenhum átomo radioativo dentro dessa amostra. A meia-vida está diretamente relacionada com isótopos radioativos que sofrem o processo de decaimento radioativo ou redução da massa do material radioativo à metade. Isso é, o tempo necessário para que a atividade radioativa caia pela metade. Então, é esse cálculo que a gente vê no tempo de meia-vida, A capacidade radioativa daquele material sendo diminuindo pela metade com o passar aí do seu período de meia-vida, que para alguns materiais é um tempo bem grande, de milhões de anos, e outros aí é um tempo bem curto. O tempo de meia-vida de um isótopo pode ser determinado por meio da leitura e da interpretação de gráficos, onde no eixo Y, que a gente chama de eixo das ordenadas, está a massa da amostra, que vai estar lá em porcentagem, em gramas, em quilogramas ou em outros dados que demonstrem aí, quantidade. E no eixo X, o eixo das abscissas, vai estar a passagem do tempo. Então, a gente tem um gráfico como esse aqui, Então, M, é a amostra inicial, está colocando aqui em porcentagem, Aí tem a passagem do tempo, então tempo 1, 2 e 3, e a gente vem reduzindo, Pela metade, daí a metade novamente e a metade novamente. Então, de 100%, ele termina aqui no tempo 3, com só 12,5% de atividade radioativa nessa amostra. Para fazer a leitura e a interpretação, então, a gente vai, primeiro é preciso compreender os elementos que estão no eixo Y e no eixo X, para daí a gente poder observar o que está acontecendo na linha, na tendência do gráfico. Então, lembrando ali que no eixo X a gente vai ter o tempo e no eixo Y, nesse caso aqui, a porcentagem, a quantidade de amostra. A curva descendente, ou em declínio, é denominada curva exponencial de decaimento e representa como a amostra sofre o decaimento radioativo. Então, veja que a linha começa lá em cima, e vai caindo aí, diminuindo com a passagem do tempo.
A gente tem um exemplo aqui de um exercício que cobra esse conhecimento aí acerca do estudo da meia-vida e também a interpretação dos gráficos. Olha só, o enunciado fala assim, ó, em Goiânia, 10 gramas, né, do produto foram liberados em uma cápsula, antes utilizada em radioterapia, né, o cloreto de césio, e causaram um grave acidente nuclear. O gráfico representa a cinética de desintegração desse isótopo. Para o 137, o césio 137, o tempo de meia-vida, né, e o tempo para que se chegue a 87,5% tenha se desintegrado são, respectivamente, quantos anos? E aí ele tem o gráfico que mostra a tendência aqui, né, da linha. Então vamos ver, ó. Ao observar o gráfico, é possível perceber que a amostra reduz a metade da massa, o tempo de meia-vida é de 30 anos. Então, ele sai aqui do 100%, chegando aos 50%. O primeiro ponto aqui, então, está marcando um tempo de 30 anos. Para determinar o tempo de desintegração da amostra, é preciso realizar o cálculo entre a massa inicial dessa amostra e a massa da amostra que foi desintegrada. Então, nesse caso, o 100 menos 87,5, que era a informação que ele trouxe no enunciado, dá para a gente aqui 12,5%. Assim a gente tem. Então, de 100, caiu para 50, caiu para 25, caiu para 12,5. Sempre a metade aí dos valores, né? Para chegar a essa metade, passou 30 anos. Para chegar a essa metade, passou 30 anos. Para chegar nessa metade, passou 30 anos. Portanto, o tempo de meia-vida é de 30 anos. E o tempo para a desintegração total da amostra é de 90 anos. Então, para sair de 100% e chegar a 12,5% de radioatividade naquela amostra, vão levar 90 anos. Agora é a vez de vocês praticarem aqui com a atividade 1. Olha só. O gráfico a seguir representa a variação da concentração de um radioisótopo com o tempo. Observando o gráfico, responda qual o valor do tempo de meia-vida desse radioisótopo? Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade 1. Olha só, a gente tem um gráfico e aí ele fala o seguinte, ó, que ele representa a variação da concentração de um radioisótopo e ele quer saber qual o valor do tempo de meia-vida, utilizando aí o gráfico como fonte para achar o resultado. Observe que inicialmente a concentração era de 8, então o primeiro ponto aqui de concentração é 8. A metade disso é 4, então temos aqui a metade. Olhando o gráfico, a concentração 4 está relacionada com um tempo de 2 minutos, o que significa que essa é a meia-vida desse radioisótopo. Então a gente vai, né, alcançando aí o 4 dentro da linha do gráfico, né, extrapolando lá para o 2, a gente alcança aqui então o 2 e o nosso gráfico está com o tempo em minutos, então o tempo de meia-vida desse exercício aqui é 2 minutos. Então, as aplicações aí desse conhecimento acerca do tempo de meia-vida, né? Então, o tempo de meia-vida de um elemento químico radioativo, ele é utilizado para a determinação da idade de fósseis, rochas e objetos arqueológicos, pois o carbono 14, que é o isótopo radioativo, é incorporado pelos organismos vivos. Então, a gente parte do princípio que quando a gente tem um organismo vivo, a gente está com 100%, né, dos radioisótopos aqui do carbono 14. Então, a gente está com a nossa capacidade máxima de carbono 14. A partir do momento que esse ser vivo deixa de ser vivo, né, aí ele vai decaindo essa quantidade aí com o passar do tempo de meia-vida do carbono 14. Então, quando eles encontram um fóssil, né, um artefato arqueológico aí que seja, né, de origem orgânica, a gente pode estar verificando qual é a massa de carbono 14 que está neste momento no fóssil que foi encontrado. Fazendo os cálculos semelhantes a esse que a gente viu aqui no exercício resolvido, a gente pode estimar então há quanto tempo esse fóssil era um ser vivo, né? Era um animal vivo, era um vegetal vivo, e a gente consegue fazer então a datação aí desses artefatos. A idade da Terra também foi determinada por meio da desintegração radioativa do urânio, com um processo semelhante a esse do carbono, né, o mesmo tipo de matemática. E para a estimativa de quanto um lixo radioativo deve ser isolado, né, quanto tempo eu preciso estar guardando esse meu lixo radioativo que vem da usina nuclear dentro dos recipientes lá, né, de chumbo e concreto, quanto tempo vai levar para ele deixar de ser um perigo radioativo, né? Então a gente pode fazer o cálculo aí do tempo de meia-vida. E em radiofármacos sem ação farmacológica é utilizado na medicina nuclear para o diagnóstico e terapia de várias doenças. Então a gente tem aí a aplicação, né, de esses radiofármacos para fazer o diagnóstico e terapia. A gente pode calcular aí quanto tempo, né, também ele vai estar, né, tendo essa emissão de radiação. Agora vamos fazer a atividade 2. Essa atividade está dividida em 2 telas, eu vou deixar um tempinho cada uma delas para que você possa ler e responder direitinho. Então a primeira parte fala o seguinte, ó. O carbono 14 existe em todos os seres vivos, na porção de 10 ppm, né, partes por bilhão. Quando morre, eles deixam de incorporar átomos de carbono nos alimentos e a quantidade de radioisótopos começa a diminuir. O gráfico seguinte ilustra como acontece o decaimento do carbono 14 em função do tempo. A partir dessas informações, responda: qual é a meia-vida do carbono 14? Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, o exercício fala o seguinte, ó, o carbono 14 existe em todos os seres vivos, na porção de 10 partes por bilhão. Quando morre, eles deixam de incorporar os átomos do carbono dos alimentos e a quantidade desse radioisótopo começa a diminuir. O gráfico vai ilustrar o que acontece no decaimento do carbono 14 em função do tempo. E aí o gráfico está aqui e a pergunta é, a partir dessa informação, qual é a meia-vida do carbono 14? Então vamos ver? O tempo de meia-vida de um radioisótopo corresponde ao tempo necessário para que a amostra tenha sua massa reduzida à metade. Portanto, de acordo aqui com o gráfico, o tempo de meia-vida do carbono é de 5.600 anos. Então a gente está observando aqui, né, o nosso carbono. Então a gente está olhando aqui 5.600, né? É o tempo aqui que ele caiu para metade, considerando que ele começa aqui em 10. Então a gente achou a metade aqui, 5.600, e o nosso gráfico aqui está com o tempo em anos. E aí quando você encontra lá o seu fóssil, você consegue medir lá quanto ele tem ainda de carbono, fazendo a continha, ver quantos 5.600 anos já passaram por ele, para estimar aí a idade do fóssil. Falando nisso, a gente tem uma reportagem aqui na Curiosidade da Química que o título é o seguinte, ó, Mistério sobre a data de origem de cratera na Groenlândia solucionado. Então, para ler a reportagem inteira, você pode acessar o QR Code aqui. Eu trouxe algumas partes para a gente conversar. Então, uma cratera de 31 km de largura foi encontrada em 2015 a uma profundidade de 1 km abaixo da geleira do Hiawatha, no norte da Groenlândia. Um asteroide grande o suficiente para fazer esse estrago pode liberar 7 vezes mais energia do que uma bomba atômica, desencadeando diversas mudanças na região do impacto e inclusive em outras partes do planeta. Foram utilizados 2 métodos de datação. Os cientistas do Museu de História Natural da Dinamarca aqueceram os grãos de areia com raio laser até que eles liberassem gás argônio. Já os pesquisadores do Museu de História Natural da Suécia analisaram amostras de rocha usando datação por urânio, né? A datação do urânio, do mineral zircão. Então, o que a gente está vendo aqui nessa reportagem, né? Que a gente acha que já descobriu tudo que tinha para descobrir nessa Terra e, na verdade, não, né? 2015 foi outro dia, eles encontraram uma nova cratera que estava submersa aí por uma geleira. Observando o material coletado da cratera, eles puderam fazer a datação para ver quantos anos faz que aquele buraco está daquele jeito, né? E estimando aí que seja um asteroide que ocasionou, né, aquela cratera. E aí 2 grupos de cientistas distintos, usando técnicas diferentes, né, de raio laser e outra de datação aí pelo decaimento do isótopo radioativo do urânio, chegaram à mesma conclusão de data. Bem interessante, né? A gente vê a aplicação do tempo de meia-vida aí nas pesquisas atuais. E o que estudamos hoje? Identificamos as emissões radioativas, aprendemos sobre as leis da radioatividade, entendemos o significado do tempo de meia-vida e praticamos o conhecimento com questionamentos e atividades. Espero que vocês tenham gostado e até breve!